Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ver se eu entrei aqui na live. É a minha primeira vez aqui, eu tô tentando aprender a mexer aqui. Ah, tá funcionando. Vamos esperar o pessoal chegar, pra gente começar. Deixa eu ver se eu consigo ver as pessoas que estão aqui. Tudo bem com vocês? Hoje é a minha primeira vez aqui no Portal Mie. O meu nome é Luísa Kai e eu sou aqui de Kyoto. E enquanto o pessoal vai chegando, eu gostaria que vocês colocassem o nome de vocês, o local de onde vocês estão falando, né? E hoje o tema que a gente vai falar é como aproveitar melhor o seu tempo livre. É, Deixa o pessoal ir chegando que a gente vai conversando. Então, eu moro aqui em Kyoto já faz 28 anos. Adriana, bom dia! Eu acho que, como eu moro em Kyoto, né? Então, tem muita gente que eu ainda não conheço aqui do Portal Mie, né? Que assiste as lives. Mas vamos lá, né, gente? Então, é, hoje nós estamos falando em como aproveitar o seu tempo livre. Meu nome é Luísa Kai, novamente. Oh, tem gente. A Adriana Maion é de Jundiaí. Uau, que legal. Adriana, você tem alguma pergunta sobre ou alguma dúvida sobre como é, otimizar o seu tempo, como aproveitar melhor o tempo que você tem livre aí? Se você tiver alguma coisa, por favor, pode comentar, tá? Então, eu, eu ensino o Techojitsu, que é um método japonês de escrever na agenda, né, para você criar a, a vida que você deseja, né? Você organizar o seu dia a dia, você planejar as suas coisas, né? E correr atrás dos seus sonhos, criar o seu futuro. Então é muito legal e eu já estudo esse método há 8 anos. E eu vivo aqui no Japão há 28 anos, então eu aprendi ele aqui no Japão, né? Eu descobri ele aqui e assim era tudo que eu precisava para minha vida. Então eu me encantei pelo método e agora eu trabalho compartilhando. Sim, eu tô assistindo também, Júnior. Aline Sato, boa noite. Ticiane, Taniyama, Castanhal, no Paraná, no Brasil. Nossa, boa noite. Stay Love. A imagem está desfocando. É que eu me mexo muito, né, gente? Eu acho. Minha filha mora em Xiga. Eu vou direto para Xiga, porque aqui eu trabalho também como tradutora e intérprete, então eu tô rodando por aí na região de Kansai. Ticiane mora no Pará. Clarice Uno, boa noite. Nossa, tem bastante gente aqui de vários lugares, hein? Okayama, Mário Itakura. Gente, hoje nós vamos estar falando sobre como aproveitar melhor o tempo com base no que eu venho ensinando, né, sobre o método de escrever na agenda, tá ok, gente? É coisa bem prática para você realmente colocar a mão na massa. Tô vendo mesmo que aqui eu tô. Tá bem desfocado, né? A imagem. Por que será? Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, então. Então, eu vou começar a contar um pouquinho da história do. Aqui tem bastante, tem gente do Brasil também, né? Bastante gente do Brasil. E
e vamos ver se os que moram aqui no Japão também concordam comigo, né? Esse negócio de escrever na agenda, né? Que é uma coisa que escrever no papel, né? Numa agenda física, no mundo agora digital, onde é tudo aqui no celular, né? Você teclando e assim, já não tem mais, a gente não tem mais o costume de escrever no papel na agenda. Mas, por incrível que pareça, aqui no Japão, eles usam a agenda e muito. Antes de criar um produto ou um serviço, eles estão desenvolvendo isso no papel, né? E como eu trabalho assim muito com japoneses, né? Eu estou inserida nas empresas, nos escritórios, e então eu posso ver de perto alguns. Boa noite, pessoal. Maria Eunice. Tem bastante gente aqui, né? Gente, me desculpa, hoje é a minha primeira vez aqui. Tami, Lauren, Silvia Oliveira, Cláudio Miyamoto, Maringá, bom dia. Nossa, quanta gente, bem diversificado, né? Então, como eu estava falando do costume deles escreverem na agenda. E eu não sei se o pessoal que está no Brasil já teve foram pessoas que já estiveram aqui no Japão, e os que estão aqui sabem da eficiência, né, do povo japonês de estar ali fazendo as coisas darem certo, certinho no dia, no horário. Então, assim, é incrível. E eu, para trabalhar no meio deles, eu sofri muito, sabe? Aquela coisa de brasileiro que chega atrasado, né? Esquece as coisas, faz tudo em cima da hora. Então era bem puxado para mim. Foi uma época no começo que eu tive que, assim, pastar, né? Tive que pastar para mim tentar me encaixar ali no sistema deles de trabalhar. E eu sempre via que eles tinham agenda, eles escreviam na agenda, carregavam a agenda para lá e para cá. E aquilo me intrigou e eu fiquei pensando, nossa, mas o que eles têm tanto de compromisso, né, de reuniões? A Cecília, a Kemi, minha amiga, tá assistindo, boa noite, bem-vindo todos. Essa é a minha primeira live aqui, então eu tô um pouco meio perdida, mas vamos lá, né? Então, hoje nós estamos falando em como aproveitar melhor o seu tempo com base no Techojitsu, que é a arte de escrever na agenda. O Júnior está assistindo. Ok. Boa noite, pessoal. Então, aqui, como eu estava dizendo, eu percebi que eles usavam muito a agenda e, assim, a minha ideia de agenda era simplesmente um caderno de anotações para você anotar os seus compromissos, reuniões, datas de aniversário, né? Mas eles passavam horas olhando para a agenda, escrevendo, e aquilo me intrigou. Então, eu comecei a procurar sobre isso, eu descobri livros, aqui existem publicações, muitas revistas especializadas, livros sobre o método, né? Então, hoje eu quero falar, com base nesse método, como você pode estar usando o seu tempo de uma forma mais produtiva. E eu entendo que agora nós estamos numa situação, né, global muito delicada. Assim, a gente está numa insegurança, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ontem mesmo foi decretado o estado de emergência aqui em algumas cidades, algumas províncias do Japão. Então a gente nunca sabe o que será do amanhã, né? Então, insegurança, medo, preocupações com o trabalho, preocupações com as crianças, com a escola. Então, assim, é difícil você agora
seguir com a vida e com os planos que você tinha antes do coronavírus, né? E com esse negócio da quarentena no Brasil, aqui nós não estamos em quarentena e eu creio que não vamos estar, mas assim, o governo pede pra gente ficar em casa, né? Não sair, só sair quando precisar. Então, a situação aqui do pessoal, a nossa situação aqui no Japão é um pouco diferente das pessoas que já estão há quase um mês, né, no Brasil, em quarentena. Então, assim, mas eu acho que as dicas que eu vou dar hoje servem para todos, né, e não só em tempos de crise, mas, assim, para todos os dias, né. Vamos ver se chegou mais alguém. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre mim, não precisa ser somente sobre o tema, pode perguntar. E a gente vai seguindo aos poucos aqui, até o pessoal chegar, tá ok? Então, esse método, ele ajuda quando você escreve na agenda, ele te ajuda a colocar esses conceitos e conhecimentos que você já tem, né, que você já sabe racionalmente, conscientemente você já sabe, eu sei disso, mas que não põe em prática no dia a dia. Então, hoje eu vou explicar 3 passos para você estar colocando isso em prática. E eu queria perguntar para o pessoal que está chegando aí, que já está na live, se vocês têm alguma dificuldade em realizar alguma coisa, como vocês usam o seu tempo livre, se vocês ficam insatisfeitos por não realizar. Vamos ver aqui se caiu. Não, aqui não caiu não. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema de hoje, por favor, comentem e aproveitem para também compartilhar a live, tá? E nós vamos seguindo. E os 3 passos para você conseguir colocar em prática, assim, o que você quer fazer ou o que você tem que fazer nesse momento, tá? A gente está num momento de insegurança, de não saber o que vai acontecer do amanhã do nosso trabalho. Eu acho que tá congelado aqui. Tá travando, né? Tô vendo. Nossa, o que que eu faço? Se eu sair da página, vai cair. Será que voltou aí, gente? Tá funcionando? Reconectou? Se alguém puder me avisar, me falar como é que tá, se tá travando. Como é que tá? Gente, é a primeira vez que eu faço isso, eu simplesmente não sei. Entrou o Edson Maisato. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo. Minha primeira live aqui. E travando com alguns probleminhas, mas vamos continuar, né, gente? Vamos ver. Tá travando? Tá dando para assistir? Então, como os 3 passos para você começar a se mexer, né? Com esse negócio de quarentena, aqui no Japão também as empresas estão começando a parar, né? Elas tem muitas fábricas que também já estão dando folga para as pessoas, então a nossa realidade aqui também está mudando, né? E os hábitos também vão mudar. Mas, gente, quando a gente fala em hábito, nossa, não é chato
Meu Deus, já veio falar de novo em hábito, você tem que criar hábito saudável, você tem que cortar os seus maus hábitos. Nossa, isso me dá sabe assim, um pavor. E olha que eu trabalho com isso, de mudança de hábitos e tal. Mas é porque quando a gente fala de uma coisa que dói na gente, né? A gente sabe que tem que fazer, a gente sabe que tem que mudar. E se a gente ouve muito isso, e o cérebro, ele, como eu posso dizer, ele simplesmente ele se fecha, não quer ouvir porque ele é teimoso, né, o cérebro. Então, quando eu via alguma coisa sobre hábitos, vídeo, livros, aquilo me deixava assim, ai, que saco, de novo, né? Organização. E agora tá bom, ok, então vamos continuar. Então, gente, hoje eu ensino como escrever na agenda, como você criar é, novos hábitos, né? Para você criar o seu futuro, a vida que você deseja. Mas quando eu comecei a usar agenda, ou antes disso, eu simplesmente assim, eu odiava regras. Ai, falava pra mim de regra que tem que ser assim, 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 eu me rebelava. Eu não queria fazer. Então, mas aí depois, só que o que eu mais odiava, mais do que as regras, era eu estar ociosa, era eu não ter uma boa performance, era eu não conseguir fazer aquilo que eu achava que eu conseguiria. E eu digo coisas simples, sabe? Terminar uma tarefa, você pensou em fazer alguma coisa na sua casa ou um relatório, escrever um blog, cada um aqui os exemplos são, nossa, é muito variado, mas eu vou tentar fazer bem diversificado, né? Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa que você acredita que você faz, você já fez muitas vezes no passado, só que por alguma razão você fica enrolando e não quer mais, não faz, né? E chega no fim do dia e aquilo te deixa assim, frustrado, né? Começa a se culpar, você começa a se culpar e a dizer para você mesmo que, ai, eu não tenho jeito, eu sou uma procrastinadora, uma preguiçosa. E eu tava cansada disso, porque eu não queria ser assim, e eu não acreditava que eu era assim, eu sabia que eu podia fazer muito mais. Mas falar em regras para mim era uma coisa que me rebelava, sabe? Então, hoje eu vou falar de 3 passos básicos e que você pode começar agora mesmo, sem se aprofundar muito em estudos, ou se você não é uma pessoa, se você não se considera muito organizado, como eu antes, né? Então, você pode sim estar fazendo isso para pelo menos se sentir mais aliviado no final do dia, né? Porque agora com a quarentena no Brasil e aqui o pessoal também evitando sair, a gente vai ter mais tempo, né? Eu sei que agora também tem a mudança de hábitos, né? Vamos ter um dia a dia, uma rotina totalmente diferente daquela que a gente tinha, né? De trabalhar. Então, vai ter quem tem filhos vai ter que ficar com os filhos dentro de casa, o marido. Então, assim, para você começar bem light no meio desse caos, né? Dessa mudança brusca e dessa insegurança da situação, tanto do Brasil, do Japão, do mundo, mas que você possa também estar trabalhando. Chegando agora, Kelly Miriam. Muito bem, Tati Sayuri, agora está bom. Bem-vinda, o pessoal que está chegando agora, muito bem-vindo. É a minha primeira live aqui no Portal Mie e eu queria agradecer a oportunidade ao Portal Mie de estar aqui compartilhando esses conhecimentos que eu tenho obtido aqui no Japão com o Techojitsu, que é a arte de escrever na agenda. Então,
E se vocês tiverem alguma coisa que vocês não conseguem fazer, de perder tempo e que está sempre incomodando, vão colocando aí nos comentários. Se você quiser compartilhar também, por favor, compartilhem. E eu vou falar. Então, o primeiro passo qual é? É você decidir, você definir o que você quer fazer, mas durante o dia. Esse dia aqui nós não vamos estar falando de sonhos, planos a longo prazo, né? Aquilo que você planejou no começo do ano, talvez tenha que ser mudado agora, né? Com a situação atual do mundo. Então, vamos falar de uma esfera mais cotidiana, do dia a dia, né? O que é que eu posso fazer no dia a dia? Então, assim, os seus objetivos, né? Suas metas vão ser um dia após o outro, tá ok? Então, a primeira coisa é você, de manhã, né? Quando você acordar, você estiver fazendo café, fazendo alguma tarefa em casa na parte da manhã, começar a pensar e definir assim 3 coisas que você quer realizar hoje, tá? Eu sei que são milhões de coisas, a gente não sabe nem por onde começar e também é difícil de colocar uma ordem de prioridade, né, de urgência, e isso, assim, não, aqui a gente não precisa estar usando esse tipo de critério. Você pode estar simplesmente o que eu quero terminar, deixar pronto hoje. Então, defina. E eu coloquei 3 tarefas ou 3 atividades, 3 ações que você vai tomar durante o dia, como é somente um exemplo, 3. Mas você pode colocar mais ou menos. Você não precisa se forçar a escolher 3 coisas para definir para você fazer durante o dia. Mas pense no que você já está querendo fazer há muito tempo dentro de casa, né? Tarefas domésticas para as mulheres, para os homens também, né? O que você gostaria de estar colocando a mão na massa hoje? Ou o que você gostaria de estar terminando hoje? Arrumar o closet, sei lá, limpar a sala, a casa. O que é que tá ali te incomodando, tá dentro do seu cérebro, já falando há vários dias, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e que você acaba não fazendo. Então, defina aí 3 coisas, mais ou menos 3, né? E além de tarefas concretas e de quem trabalha com home office, também pode, hoje eu vou terminar o relatório, hoje eu vou mandar mensagem para tal pessoa, assim. Às vezes a gente fica a semana inteira pensando, eu tenho que mandar mensagem, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que ligar para tal pessoa, e a gente não acaba ligando, não é mesmo? E isso são pequenas coisinhas que vão sugando a sua energia, sabe? São coisinhas que toda vez que você pensa, aquilo consome a sua energia. Então, vamos ali quitar, né? Vamos terminar para que esse pensamento não fique girando na sua cabeça e ocupando espaço ali no meio de um monte de coisa que você tem na cabeça. Então decide hoje, se você precisa ligar, mandar mensagem para alguém, já decide, pode decidir isso também. E o outro passo você pode também escolher pensar ou não pensar em alguma coisa. Por exemplo, se tem algum pensamento que te incomoda, que fica girando, rodando na sua cabeça o tempo todo, e isso te deixa para baixo, te deixa angustiado ou estressado, defina, eu não vou mais pensar nisso, né? E toda vez que você se pegar pensando nisso, você se lembra, eu decidi não pensar nisso, né? E emoções também, porque quando a gente assiste, principalmente na situação que nós estamos agora, muita tristeza, né, nos noticiários, e aquilo acaba influenciando no nosso dia a dia também, né,
Então, quando você se sentir sentindo algum sentimento ruim, negativo e que você vê que não está te acrescentando em nada, também defina. Eu não vou mais pensar nisso. Entendeu? Eu sei que é impossível, mas só do fato de você mandar esse comando pro seu cérebro, eu não quero pensar nisso, vai te ajudar muito a você tomar consciência quando esse pensamento, esse sentimento vier. Tá ok? E você também pode decidir e definir alguns passos para o seu crescimento pessoal, seu desenvolvimento pessoal, sabe? Aquelas coisas que você sempre adiou por falta de tempo, né? Agora nós temos tempo, né? Então, como é que nós podemos aproveitar melhor esse tempo e não ficar somente nas redes sociais ou acompanhando as notícias, né? E aproveitar o tempo para fazer alguma coisa útil ou prazerosa que te dê alegria, né? Então, defina também uma coisa assim, pode ser ler um livro, fazer o hobby que você gosta, ter mais tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos não, né? Com seus filhos. Assim, são coisas, parece bobeira, né, gente? Mas experimente fazer isso. Defina três tarefas, 3 coisas que você quer realizar, terminar ou começar no dia. E vá criando o hábito de definir isso todos os dias, até que você consiga enxergar a semana e tá planejando esses 3 passos também para os outros dias da semana, né? E só que aí tem o segundo passo, que é escrever. E aí você pode estar escrevendo num papel, num pedaço de papel, num caderno, se você tiver um caderno de anotações, numa agenda, se você também tiver, ou se você se você é todo digital, você usa muito o celular, o bloco de notas do celular também, não tem problema, você pode estar escrevendo também no bloco de notas ou em algum aplicativo do celular. Você escreve ali esses 3 passos que você quer dar no dia. As 3 tarefas, desculpem. E por que somente definir na cabeça não funciona? Porque assim, nós sempre fazemos isso, não é mesmo? Decidir, definir, escolher fazer algo. Hoje eu vou fazer tal coisa. E por que a gente não consegue? Por que o tempo passa, a gente chega no final do dia, nossa, hoje eu pensei em fazer tal coisa e eu não tive tempo, né? Por que isso acontece? Porque nós sabemos, assim, acho que muitas pessoas sabem, né, que nós somos movidos pelos hábitos. Então é por isso que tem muito a expressão, né, tá no automático, né, ou zona de conforto. É justamente você estar agindo de forma com o seu subconsciente, sem usar a parte consciente da mente, que é a parte consciente, ela exige atenção, ela exige foco. E quando você faz uma coisa automaticamente, você está usando a parte subconsciente, que você pode fazer e sem prestar atenção, né? Como dirigir carro e conversar com alguém. Bom, vocês sabem, né? Andar de bicicleta, que são aqueles exemplos clássicos, você faz tudo no automático sem pensar muito. Então, como nós sabemos que para um novo hábito ele se instalar na nossa mente, até que a gente consiga fazer sem esforço, no começo é preciso do esforço, de vários dias ali, tentando, fazendo isso de forma consciente para que as sinapses neurais, né, o caminho aqui neural, ele vai se fortalecendo, ele vai ficando cada vez mais forte a ponto de virar um hábito. Então, aí chegou mais gente aqui, Wellington Sato, boa noite, tudo bem? De onde você está falando? Pessoal, se alguém quiser
perguntar alguma coisa até agora. Hoje eu estou falando como aproveitar melhor o seu tempo livre. Então, como eu estava falando, né? Quando você não consegue fazer aquilo que você planejou, somente de pensar, de definir, é porque o cérebro, o subconsciente, ele é muito danado, ele é teimoso e ele vai falar: ah, de novo, você está falando isso, mas você não vai fazer. Então ele não acredita em você. Ele não acredita que aquilo que você está falando que vai fazer é sério. Então nós precisamos de outras técnicas aqui para convencer o cérebro de fazer aquilo que a sua mente deseja. E aqui eu queria fazer uma ilustração para vocês entenderem bem a parte consciente e o subconsciente, né? E a mente, a parte consciente, o subconsciente e o cérebro. O cérebro, ele é simplesmente um órgão, como um coração, como estômago, pé, mão, fígado, pulmão. Então ele é um órgão e ele é uma máquina. Enquanto que a sua mente, então ele é o funcionário e a sua mente, ele é o chefe, é quem dá as ordens, né? É quem decide o que você quer fazer, né? O que você quer para sua vida. Então, às vezes, por nós não conhecermos ou não entendermos o funcionamento do cérebro, às vezes a gente acredita que o que o cérebro está ali rodando, aquele programa instalado que fica rodando, eu não sou bom, ou eu não sei fazer as coisas, eu sempre estou atrasado, eu não consigo fazer as coisas na hora, nos tempos que eu decido, que eu defino. Isso é um disco quebrado ali, rodando as mesmas coisas. E isso não é você. Isso daqui é o padrão, né, mental do cérebro. Então, quando você sabe disso, você consegue perceber, né, captar quando o seu cérebro está rodando ali no automático também com esses pensamentos, você consegue dar uma cortada e uma ordem para ele. E essa ordem aqui vai vir no formato de escrita. Você vai escrever aquilo que você quer fazer no dia, que são as 3 tarefas que eu disse no primeiro passo. Então, o primeiro passo é decidir, definir o que você quer. O segundo passo é você escrever isso no papel ou no celular mesmo, tá? E porque é o subconsciente, a mente subconsciente que vai mandar a ordem para o seu corpo agir. Não adianta você querer, e a gente quer muito fazer, a gente quer fazer ginástica, a gente quer correr, né? Hoje eu vou limpar a casa, hoje eu vou lavar o carro, né? Hoje eu vou estudar. Isso é a mente consciente querendo, mas se ela não está alinhada com o subconsciente, que é o que manda as ordens para o corpo, para o corpo se mexer, para realmente fazer essa ação, então aí não funciona. É por isso que a gente acaba voltando a fazer o que a gente está acostumado, né? Fazer as coisas que não exigem energia. Então, fazer aquilo o mesmo de sempre, ou sentar no sofá, assistir televisão, ficar no celular. Então, quando você entende que mente, cérebro e corpo, eles precisam estar alinhados, né? Para que realmente você consiga fazer e sair do modo enrolação para entrar no modo no modo vamos fazer as coisas, né? Vamos se mexer, né? Então, hoje eu quero explicar como é que você pode fazer o seu cérebro entender que aquilo que você quer que ele faça é sério e é uma ordem que você vai dar pontual, uma ordem clara para ele entender. Porque se você falar, eu vou estudar, né?
simplesmente eu vou estudar ou eu vou correr, ele é uma ordem, um comando um pouco fraco para ele, porque ele vai querer continuar ali no automático, na zona de conforto. Então, tente dar assim comandos, ordens mais específicas. Olha, eu vou estudar da página tal ou do capítulo tal a tal capítulo, 1 hora ou meia hora por dia, e depois que eu terminar tal coisa, terminar o jantar ou terminar de fazer as tarefas de casa, de cuidar das crianças, depois que eu colocar as crianças para dormir, eu vou pegar no livro, no caderno, né? Então, quando você define isso e você manda esse comando, essa ordem firme para o seu funcionário, que é o cérebro, ele tende a fazer. Ele vai encontrar meios para conseguir fazer isso, seja o tempo, seja experiências passadas no arquivo, né, do cérebro, para ele realmente realizar isso aí, entendeu? E como é que você pode sair do modo enrolando para entrar no modo fazer as coisas, pôr a mão na massa, né? Entrar em ação. Aqui, primeira coisa, assim, saber que o cérebro, ele também usa os 5 sentidos, que é a visão, audição, olfato, paladar, tato, para receber as informações do mundo externo, né? Então você sente por esses 5 sentidos e com isso são milhões de informações que estão indo para o seu cérebro e é a partir daí que ele vai mexer ali no computador e vai decidir, e ele vai mandar ordens para de acordo com o que ele quer fazer, né? Ou com o que foi mandado, a ordem que foi mandada para ele fazer. Então, e dos 5 sentidos, a visão é a que tem mais influência. O cérebro ele recebe muito mais pelos olhos, pela visão. Então, são 55% pela visão, comparado a 38% pela audição. Então, você sabendo disso, você pode usar isso para estar mandando os comandos para o seu cérebro para ele fazer as coisas e também não mostrar para ele o que você não quer que ele faça. Por exemplo, se você já tem um padrão comportamental de chegar em casa, sentar no sofá, você está querendo fazer um monte de coisa, né? Vou chegar em casa, vou começar a malhar, vou começar a limpar a casa, ou vou pegar no livro, no caderno para estudar, mas você tem aquele seu padrão, aquele seu hábito, né, de todo dia, de chegar em casa, a primeira coisa que você faz, sentar no sofá, é um exemplo, tá, gente? Assim, muito comum aqui. Então, quando mesmo você decidindo isso conscientemente, o seu corpo vai fazer o que ele faz sempre, que é chegar em casa, sentar no sofá, pegar o controle remoto e ligar a televisão. E aí, né, todo mundo já sabe que quando a gente liga a televisão, adeus planos, né? Os planos que a gente tinha para fazer depois. Então, se você não quer cair no ritmo de sempre, nos hábitos de sempre, é legal você tomar cuidado para não mostrar para o seu cérebro aquilo que você não quer fazer. Então, muda o caminho que você faz quando você entra na sua casa, né? Ao invés de chegar, entrar e sentar no sofá, porque a próxima coisa que você vai fazer, a ação, é pegar o controle remoto e ligar a televisão. E depois que você ligou a televisão, já é tarde demais. Então, já começa mudando a rota, né? Que você vai fazer dentro de casa. Vai para a cozinha, vai para o quarto, ou faz alguma coisa antes de sentar. Então, começa a ver
qual que é o ciclo, né? E onde que tá o gatilho, aquele gatilho mental que te faz sempre cair no mesmo hábito. E tenta evitar essa ação, esse gatilho. Por exemplo, se você quer ter uma alimentação saudável, você quer comer mais frutas ao invés de comer salgadinho. Mas se o salgadinho está sempre lá à vista, no armário, num lugar fácil, de fácil acesso e que você consegue ver, ele vai estar toda hora entrando no seu cérebro através da visão. Então, toda hora, opa, olha lá o salgadinho, olha lá o doce, né? E então, se você não quer comer mais o salgadinho, então esconda ele, coloca dentro de um armário num lugar que seja de difícil acesso, de visão. E se você quer comer no lugar de salgadinho e doce, quer colocar mais frutas, coisas mais saudáveis, você pode mudar também, colocar isso à vista. Se você guarda as frutas na geladeira e fica ali e você esquece, então coloca para fora, deixa num lugar visível para que o seu cérebro veja e fala, olha, eu decidi, né? Eu decidi que eu ia comer mais frutas. Então deixa ele à vista ali para você estar fazendo isso, comendo. A pessoa que nunca consegue ir para academia, bom, agora no momento que nós estamos, isso fica um pouco difícil, mas se você gosta de se exercitar, fazer exercícios físicos em casa também, mas não está conseguindo e sente falta e vê que está precisando, então você pode trocar de roupa. Quando você troca de roupa, você coloca a roupa da academia para malhar, também é um sinal que você está dando para o seu cérebro de que agora é a hora de malhar, né? Então, a dica aqui é você aproveitar os 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, né? Esses 3 são os mais influenciadores. Usar isso para estar acordando o seu cérebro, tirando ele do modo enrolação e para colocar ele no modo ação, tá? O pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Alguém tem algum exemplo que gostaria de estar dando aqui? E o terceiro passo não, dentro ainda desse de você mostrar para o seu cérebro, para ele, a questão da roupa funciona e muito, é verdade. Então, e por que isso, né? Porque é um sinal, né? Você trocar de roupa é um sinal que você está dando para o seu cérebro, para ele, tanto para agora as pessoas que trabalham em home office, colocar uma roupa que você costuma, não precisa ser quem trabalha de terno e gravata, né? Ou mulher de salto alto, não precisa ser tão exagerado assim, mas você pode estar colocando uma roupa também para você para o seu cérebro mudar, né? Dar um clique ali para ele entrar no modo trabalho, tá? Porque se a gente fica de pijama o dia inteiro dentro de casa, você está sinalizando, está dando um comando para o seu cérebro de que é hora de relaxar, né? Então fica difícil você fazer o que você tem que fazer com esse estado, esse modo na cabeça, né? E pessoal, se vocês puderem estar compartilhando essa live, né, para mais pessoas, para elas também saberem, colocarem em prática, né, esses 3 passos aqui, ia ser muito legal, tá? Então, por favor, compartilhem. E o Wellington Sato está dizendo, faço foto e vídeo. No dia que eu tenho que editar, acordo de manhã, tomo aquele café da manhã e ainda não veio o resto. E que mais? E já entra no modo trabalho? Seria isso?
né? Então, o negócio aqui, o segredo, assim, quando a gente não é. Está ótimo o assunto. Ah, obrigado, Edson. Muito obrigado. Se você tiver alguma pergunta também, algum comentário, por favor, tá? Escreve aí. Então, é, o segredo aqui é você saber lidar com o seu cérebro, sabendo que ele é teimoso, sabendo que ele não quer gastar energia, que ele não vai querer sair da zona de conforto dele, né? Então, você pode usar os 5 sentidos, principalmente os 3 que eu falei, que é visão, audição e tato, para dar aquela quebrada naquele modo que ele está e ele entrar no modo ação, né? Não mostrar o que não deve, é como você tratar uma criança pequena, né? Não mostra o doce para a criança porque depois é tarde demais, ela vai chorar, ela vai querer, então não mostre o doce para o seu cérebro, né? E quando você estiver trabalhando também, deixa o celular desligado ou deixa longe para não ficar toda hora olhando, né? As notificações. E, gente, eu sei que essas dicas que eu estou dando todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe, mas assim, eu gostaria de convidar vocês aqui hoje a tentar colocar isso em prática e escrevendo, porque eu acho que é isso que falta. O ato de escrever aqui não é um lembrete, não é para você não esquecer o que você tem que fazer. Porque, assim, eu acho que as pessoas, né, normais, né, assim, não, fora aquelas super, o Edson falando, tudo caiu como uma luva para mim, preciso sair do sofá. Então é uma coisa que todo mundo tem, né? E por isso eu não gosto da palavra procrastinação, porque ela é tão feia, o som dela é feio, ela é forte, né? E você se sente tão mal dizendo, nossa, eu sou um procrastinador, né? Eu sou um preguiçoso. E não é isso, entendeu? Quando você entende o funcionamento do cérebro, um pouquinho, não precisa saber se aprofundar muito sobre isso, mas na parte que tem relação com criação de hábitos ou o porquê de você não se mexer, né? Isso eu acho super, assim, interessante e válido para você estar estudando. E por quê? Porque, como eu estava dizendo, nós não somos procrastinadores. A questão é que nós não entendemos o funcionamento do cérebro e a gente não sabe como lidar com ele, né? Então, você sabendo que 55% das informações do mundo externo, eles entram no cérebro através da visão, você pode evitar muita coisa e também pode usar isso a seu favor, né? E o escrever, por que escrever, né, que eu estava falando? Ele não é só para você se lembrar, não é um lembrete, porque você já tem isso na cabeça também. Mas é como se fosse um contrato que você está fazendo com o seu funcionário, o cérebro, né? Então, lembra que eu falei no começo que a sua mente é o chefe e quem vai trabalhar, quem vai se mexer é o cérebro, o funcionário. Então, faça um contrato com ele de serviço. Olha, hoje você vai fazer isso, isso e isso, né? E o ato de escrever, ele está reforçando isso dentro da mente, né? Do cérebro. Então, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Por exemplo, no meu caso, limpar, vou por aqui, limpar a sala, escrever um blog e limpar, lavar o quintal, por exemplo, ou ler um livro, vamos colocar aqui. Então, ele já sabe que hoje eu tenho que fazer isso, que eu quero fazer isso, né? E então ele vai trabalhar, ele vai arranjar recursos e tempo e maneiras de fazer com que você consiga realmente realizar isso que você planejou. Então, quanto mais você reforça no seu cérebro, através da escrita e através da visão, é super válido, porque aí vai estar reforçando na mente, né, no cérebro. E o ato de escrever, por que ele é poderoso escrever à mão?
Porque quando você escreve, você está usando vários músculos e várias terminações nervosas que estão sendo estimuladas, e isso também está mandando informação para o seu cérebro, né? E está mostrando para ele o quão sério, o quão determinado você está. Então, por isso que é importante. E quando você somente tecla no celular ou no computador, você está usando somente 8 tipos de terminações nervosas. Então, a diferença de estímulo que você tem, e quando você escreve à mão, você está estimulando mais de 10.000 terminações nervosas. Então, não tem nem comparação, né? Então, por isso que escrever é importante. Então, assim, você não precisa mudar muito no que você tem feito até agora, mas coloca o ato de escrever, que você vai ver como que as coisas vão... você vai conseguir fazer, tá? E outra coisa, para finalizar também, o que você pode usar com a escrita? Tenta fazer um escaneamento de como foi o seu dia ontem, para você ver o quanto tempo você perdeu nas redes sociais, sentado no sofá assistindo televisão, ou fazendo alguma coisa irrelevante que não tinha, que você não precisava ter feito e você deixou de fazer muita coisa interessante. E isso, Wellington, é verdade. A maior desculpa do momento é não tenho tempo. Mas agora com a quarentena no Brasil e com o pessoal aqui também no Japão, né? Evitando sair, é uma desculpa já que fica um pouco difícil de você estar dando, né? Porque você vai estar um bom tempo dentro de casa. Então, agora o negócio é fazer o corpo se mexer, né? Então, como eu estava falando, tenta escanear o seu dia a dia. O que é escanear? Coloca ali a hora que você acordou, mais ou menos, tá, gente? Não precisa ser tão certinho. A hora que você acordou, tomou café, aí você começou a trabalhar, mas entre o trabalho, se você terminou de tomar café às 9 horas da manhã e você começou a trabalhar ao meio-dia, o que você fez nesse período, nessas 2 horas? Tenta lembrar. Você ficou sentado no sofá assistindo televisão? Você ficou nas redes sociais? Você ficou surfando na internet, lendo notícias? Começou a ler notícias que eram importantes, mas depois acabou indo para outras e outras notícias que não tinham importância, que acabou te atrasando ali no trabalho? Então, faça esse escaneamento da hora que você acorda até a hora de dormir. E veja os pontos aí que você está gastando, perdendo à toa, né? Perdendo o tempo, fazendo nada que é interessante, como assistir televisão, ficar na internet, no celular. E aí depois, tenta fazer isso uma semana. Vai marcando ali as coisas principais que você tem feito, a sua atividade principal, e o horário assim, mais ou menos também, né? Não precisa ser tão certinho. E depois faça as contas de uma semana. Quanto tempo faça as contas do tempo que você acha que foi perdido. Faça as contas, que daí e você vai tomar um susto na hora que você vê que no mínimo 14 horas, porque eu também já fiz e eu sempre faço esse exercício com os meus alunos e realmente é impressionante, né? E aqui a Ikuyo Nakamura tá falando que sempre gostou de escrever manualmente. Tem um livrinho que eu estou pedindo para os amigos escreverem. Não conhecemos as letras dos amigos. É verdade, né? Porque já tá tão assim, a gente já não tem mais o costume de escrever à mão, né? Já tá até duro, né? Aqui a mão, os músculos. Então, e a gente realmente vai esquecendo até como que se soletra, né? As letras, as palavras. Mas o ato de escrever realmente ele vai te estimular em muitas coisas e vai te ajudar a ver de novo, porque você vai escrever aquilo que está na sua cabeça e que está invisível, você vai colocar através da escrita
Você vai colocar aquilo visível. E aí vai entrar novamente pela visão. Então, quando você escanear esse tempo que você está perdendo e você olhar para aquilo e fazer as contas, você vai ficar, meu Deus, eu podia estar usando isso para fazer alguma coisa mais interessante, aproveitando isso com a minha família ou para um crescimento, para o meu crescimento pessoal, né? Para aquilo que eu tanto quero fazer e estou sempre falando que eu não tenho tempo. Então, façam esse exercício de escanear a sua semana e ver o tempo que você está perdendo com coisas que não são relevantes, tá? E aí, vá tentando diminuir isso, porque como isso também é um hábito que já está instalado, né? É difícil você parar de uma vez. Então, assim, aqui nada de movimentos radicais. Vamos fazendo um pouquinho de cada vez, passo a passo, passinhos de bebê, né? Como as pessoas dizem. E então, assim, recapitulando, né? O que eu falei aqui, os 3 passos para você começar a aproveitar melhor o seu tempo e fazer aquilo que você está enrolando para fazer e também começar a pensar em fazer coisas novas, né? Primeira coisa é decidir. Decida 3 coisas que você quer fazer hoje. Começar alguma coisa ou terminar, ou aquilo que já está arrastando durante semanas, arrumar o closet, arrumar o armário, arrumar os arquivos do computador, os documentos que você tenha. Decida essas 3 coisas e depois o segundo passo é você escrever. Você pode escrever num papel, num caderno de anotações se você tiver, na agenda, se você usar agenda, ou também pode ser no celular, tá? E o terceiro é mandar o comando certo para o seu cérebro. É aquele que, com o tempo e a experiência, também você vai descobrindo como é que você faz para despertar ele, para ele fazer as coisas de uma forma que você não exija muito esforço. Porque quando é trabalho, quando é uma obrigação que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Você tendo vontade, disposição ou não, né, no trabalho. E quando você faz muito forçado, você acaba se estressando e isso gera problemas de saúde também, né? Então, tenta fazer de uma forma que seja natural e que não exija tanto esforço e energia para o seu cérebro fazer, tá? Então, vai descobrindo aí qual que é o gatilho que faz ele se mover, ele acordar, né? Despertar. E tentem criar esse hábito de todo dia estar definindo o que você quer fazer durante e escrever, tá? E fazer também um escaneamento de ontem ou dos dias que você se lembra, ou essa semana também você pode estar testando para ver o quanto você está gastando de tempo, o quanto tempo que você está perdendo com coisas irrelevantes, tá? Então é isso, a nossa live já está chegando ao final hoje. Eu queria agradecer mais uma vez ao Portal Me pela oportunidade de estar aqui compartilhando esses conhecimentos, né? E a próxima live nós vamos falar de atitudes vencedoras em tempos de crise. Eu espero que encontrar com vocês novamente e até lá. Tchau!